Olha, deixa eu te contar uma coisa que eu escuto de algumas pessoas muito queridas e que ultimamente tem me chamado muita atenção. Elas têm dito pra mim a seguinte frase, vou abrir aspas aqui, tá? Que é o que elas dizem, inclusive. Isso que aconteceu comigo está me deixando com a vontade de jogar a toalha e parar tudo que eu tenho feito. Ou então, elas dizem, isso que aconteceu comigo me dá vontade me dá um sentimento de que eu estou lutando contra a maré, eu estou remando contra a maré, e a minha vontade de largar tudo. Foi pensando exatamente nisso que eu escuto delas, e por serem pessoas tão queridas, que eu parei para refletir sobre isso e pensar como é que eu poderia somar tanto com elas, mas talvez com você também. Talvez não, eu penso que com você também. Porque nós vivemos uma vida que muitas vezes nos traz situações que são desafiadoras. Em vários momentos da nossa jornada, nós vamos passar por situações que são desafiadoras. Mas e aí? Eu tenho mesmo que parar de ficar lutando, remando contra a maré? Ou eu tenho mesmo que jogar a toalha e largar isso de vez? Então, quando você estiver com esse sentimento, eu quero que você volte aqui para assistir esse vídeo novamente, porque ele foi feito para você. Vou falar do meu coração, como se eu estivesse falando para a pessoa que me falou isso, que é uma pessoa que eu gosto tanto, que eu amo tanto, e que o modo com que eu falei fez muito sentido para ela. Primeiro, que começou a abrir a mente dela para pensar numa outra vertente que muitas vezes ela não teria pensado. E segundo, que me trouxe um sentimento de tranquilidade, porque pelo menos eu pude contribuir um pouquinho com ela. Então vamos lá. Quando você diz que isso aconteceu comigo, você está dizendo que isso é uma coisa objetiva. Aconteceu algo. Então, ou seja, nós vivemos uma vida onde acontecem coisas. Então, isso é uma coisa objetiva, óbvia, direta. Só que quando você diz, estou cansado de remar contra a maré, ou que eu estou com vontade de jogar a toalha, isso aí é questionável. Então, ou seja, você está trazendo uma situação que é subjetiva. Eu posso questionar, eu posso conversar, então, ou seja, isso aí é passível de conversação, de argumentação, não é verdade? Só que a grande questão aqui é que você precisa ter o quê? Uma consciência maior para entender o que está acontecendo, para daí você aprender a lidar de verdade com isso. Hoje eu vou compartilhar com você 7 truques incríveis para você poder aprender a resolver isso quando essas situações ou esse sentimento vier à tona. Só que hoje nesse vídeo, inclusive, para não ficar muito longo, eu vou trazer 3. O terceiro é o meu preferido, eu espero que você goste também. Agora, amanhã eu trago a segunda parte desse conteúdo, falando com você o restante desses 7 truques incríveis. Então fica ligado, porque eu quero mesmo somar com a sua jornada, ok? Só que antes da gente ir direto ao ponto, eu preciso dizer pra você o seguinte, eu preciso, na verdade, compartilhar uma história de 2 amigos que eu ouvi, que fez muito sentido pra mim e eu penso que vai somar com você também. É o seguinte, certa vez, um outono aparentemente, mas um outono de um ano comum, assim como eu vivo o meu, você tem a sua vida aí, o ano após ano, parece que todos os anos são até iguais muitas vezes, nós somos muito parecidos. Um outono de mais ou menos um ano comum, esses 2 amigos estavam conversando, debaixo de uma árvore bonita, frondosa, tranquilamente conversavam sobre a vida, sobre a sua jornada, sobre os amigos que eles tinham em comum, sobre o que eles fizeram, sobre várias coisas. Até que eles pararam e pensaram quando é que eles começaram a ser amigos. E eles não conseguiam saber exatamente porque desde que eles lembravam, eles eram amigos desde muito pequenininhos, muito crianças. Então eles não sabiam dizer quando foi realmente o ponto ali que a amizade começou. Eles eram pessoas muito próximas e tinham uma ligação muito grande quando eram crianças. A amizade foi acontecendo, eles foram crescendo. E aí um deles, chamava Davi e o outro chamava Vitor. Vitor virou e falou com Davi assim, Davi, e aí, em certo momento da nossa amizade, eu tive que mudar de cidade e a gente acabou perdendo contato. E eles falaram sobre essa questão dessa mudança, esse momento que o Vitor passou. Eles perderam contato completamente e só agora, depois de muitos anos, é que eles se reencontraram novamente. E aí, debaixo dessa árvore bonita e frondosa, eles conversavam sobre essas questões. Até que eles chegaram num ponto onde o Vitor tocou num assunto e ele falou o seguinte, Davi, eu olho para minha vida e eu vejo que eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter amado mais, eu poderia ter visto o sol nascer em qualquer lugar do mundo. Mas eu sinto que não ter vivido isso, não ter feito isso, ter ficado travado, eu não tive grandes realizações. E isso me traz um sentimento de frustração, de angústia, de ressentimento, de inclusive autocobrança. Porque eu vejo que eu poderia ter feito muito mais e não fiz. E o Davi, na sua sabedoria, ouvindo a história do seu amigo,
falou com ele, Vitor, não precisa se culpar, não precisa olhar para a vida dessa maneira. De agora em diante você pode fazer diferente. Basta você começar a treinar a sua visão de um modo diferente. E Davi falou com ele. Muitas vezes nós levamos uma vida tão séria, tão certinha, tão ali encaixada, observando e tendo que seguir moldes de outras pessoas, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, que a gente deixa de treinar nossa mente para crescer, a gente deixa de aproveitar oportunidades por causa, no final das contas, de nada. E foi exatamente aí que o Davi compartilhou com o Vitor algumas sacadas, alguns truques, que inclusive é o que eu vou falar com você aqui hoje, de como que ele pode, de agora em diante, começar a olhar as coisas com um olhar diferente. E por que eu tô dizendo isso pra você? Porque, embora seja uma história muito simples, ela vem para trazer para você algumas conotações. Eu não sei qual é a sua idade, não sei qual é a sua realidade, mas muitas vezes você pode estar assim, vendo a vida passar, não fazendo o que você gostaria de fazer, não vivendo como poderia viver, não vendo o sol nascer, não vendo o sol se pôr, enfim, deixando coisas simples passarem por causa de quê? Talvez você nem saiba responder essa pergunta. Mas, voltando aos nossos truques aqui hoje, vamos para o primeiro truque. O primeiro truque, quando você estiver passando por uma situação complicada, estiver com aquela vontade de parar, de fazer tudo, literalmente com aquela vontade de desistir, pare e acalme os seus nervos. Sim, acalme os seus nervos. Muitas vezes você está agitado, nervoso, ansioso. Pare, respire fundo, tome um copo de água e a cada golada, pare e respire pensando. Simplesmente para tranquilizar a sua mente, para que esse tumulto mental que acontece, ele possa baixar a frequência e trazer uma tranquilidade para você. Então, o truque número 1 é você literalmente acalmar os seus nervos. Truque número 2 é você controlar suas emoções. A partir da hora que você acalma os seus nervos, você já começa a controlar suas emoções. E aqui nesse caso, é você controlar, dominar as suas emoções, você com você mesmo, o que está acontecendo internamente, mas também o que acontece externamente com os outros. Então, comece a controlar as suas emoções, para que você não precise ficar explodindo com os outros que estão à sua volta. Então, esse é o segundo truque. E o terceiro e último truque que eu diria que dessas tríades aqui, né? Entre os 7, entre esses 3 que eu tô apresentando hoje pra você, o terceiro é o meu preferido. Que é você começar a pensar nas opções que você tem pra resolver isso. Sim, pare e pense em quais são as opções que você tem para resolver essa situação. Porque sempre tem aprendizado. Sempre tem aprendizado. Então, já que todas as situações que elas vêm, elas trazem oportunidades para a gente virar o jogo, se pergunte, quais são as opções que eu tenho agora para resolver essa situação? Eu espero sinceramente ter somado com você com esses pequenos 3 truques aqui, truques incríveis para você poder parar, pensar e fazer quando você estiver com a vontade de desistir. E amanhã tem a parte 2 desse vídeo, aonde eu vou complementar com os outros 4 truques que vão o quê? Somar com a sua jornada. Você já sabe, né? Meu objetivo aqui é somar com você, te ajudando a treinar a sua mente para crescer.